Recebemos hoje no nosso cartão de visita a delegada de polícia Elizabeth Ferreira Sato. Dedicada à polícia desde os 18 anos de idade, Sato está na polícia há 35 anos e é titular da 5ª Delegacia Seccional de São Paulo. Certamente uma mulher diferenciada, viu, dentro da corporação. Delegada desde 89, Sato é um exemplo de dedicação e amor pela polícia. Mas como será uma mulher em um ambiente aparentemente machista? Como será obter sucesso profissional trabalhando normalmente com casos extremamente tristes como assassinatos, sequestros e tiroteios constantes? Doutora Sato, como é ser mulher num ambiente machista como esse e como ingressou tão cedo na polícia, 18 anos de idade, tudo bem? Tudo bem. Bom, respondendo à primeira pergunta, não é fácil, mas também não é difícil, né? É um ambiente eminentemente masculino, tem muito mais homens do que mulheres. Na minha época, quando eu ingressei na polícia, óbvio, havia muito mais homens. Hoje os concursos têm se modificado, muitas mulheres têm ingressado e se dedicado à carreira policial. Quanto à segunda pergunta, acabou acontecendo meio que por acaso. Então me conta, como foi isso? A ideia e o sonho, quando eu era adolescente, havia terminado o colegial, naquela época era o colegial, era fazer medicina. Nossa, carreiras completamente diferente. Mas aí, por N razões, eu acabei não conseguindo entrar na faculdade. Eu fiz a FUVEST, passei na primeira fase, não passei na segunda. Meu pai era japonês, então havia aquela cobrança muito forte em relação aos estudos. Não só a mim, mas também com relação ao meu irmão, que é mais velho. Então, ficar um ano sem estudar seria o fim do mundo. Enfim, acabei prestando vestibular para ciências biológicas, cursei. Nesse interregno, eu precisava trabalhar, eu nunca tinha trabalhado. Eu era privilegiada porque era mais nova. Meu irmão, com 14 anos, foi trabalhar de office boy. E estudava, ele também cursou engenharia química e, coincidentemente, ele também é delegado de polícia. Surgiu um concurso para a polícia de escriturário. Eu tinha uma prima, tenho uma prima ainda, que trabalhava na época no Detran, e ela me falou, Beth, tem um concurso para escriturário, você não quer fazer? Já que você não tem nenhuma habilidade, nenhuma função, é um concurso público, talvez você tenha uma oportunidade. Então, decidi, fui fazer essa inscrição e passei. Aí fui trabalhar no primeiro Departamento Estadual de Investigações Criminais. E seus pais não foram contra? Não, na verdade, no início não. Por quê? Havia necessidade de trabalhar para poder auxiliar no pagamento da faculdade, no custeio de livros, aquela coisa toda. E os meus pais eram muito humildes. O meu pai trabalhava como empregado numa lavanderia e minha mãe também. Então, foi toda uma dificuldade para que nós pudéssemos estudar, mas sempre houve muita cobrança em relação ao estudo. Meu pai dizia todos os dias, quem não estuda não vai ser nada na vida. Então, nós não tivemos oportunidade de estudar, nem eu, nem sua mãe. Ele dizia, olha, eu não sei fazer o ococopo, eu só sei assinar meu nome. Eu quero muito que você e o seu irmão sejam alguém na vida. E seu pai falando isso, você acreditava nessa postura dele? Você acreditava que para ser alguém na vida tinha que estudar muito mesmo? Sim, sim. Isso acaba incutindo no nosso subconsciente. E eu entendia isso. E, além disso, o que ele dizia, não basta você ter uma formação universitária, você tem que ser o melhor naquilo que você se propuser a fazer. Quer dizer, tem que gostar do que faz. Tem que gostar. Então, eu comecei a trabalhar no Departamento de Investigações Criminais e, nessa época, dentro da estrutura do departamento, havia a divisão de crimes contra a pessoa. Eu via aqueles crimes que aconteciam, isso nos idos de 1976, e aqueles investigadores fazendo as investigações, aqueles corpos no meio da rua, eles chegavam à autoria. Na minha cabeça, eu falava, nossa, eles são demais. Como é que eles conseguem, a partir de um corpo estendido no chão, descobrir quem foi que matou?
Então aquilo te impressionou me positivamente, te despertou para a carreira. Com certeza. Eu falei, eu quero ser polícia. Aí eu me descobri. Porém, eu não poderia abandonar uma faculdade que eu já havia começado. Então, eu terminei Ciências Biológicas, prestei o vestibular para Direito, fui fazer Direito para ser delegada de polícia. Prestei o concurso em 1989. Naquela época, foram muitas dificuldades, sabe? Porque eu trabalhava já num outro departamento, eu fiz um cursinho preparatório para fazer o concurso para delegado e eu já sabia, né, que as possibilidades de uma mulher ingressar na carreira de delegado era bastante restrita. Sim. Quer dizer que seu empenho tinha que ser muito maior do que normal. E era muito sutil. Sim. Nessa época, o que acontecia? Eu ia no cursinho de manhã, ali na Liberdade, ia trabalhar, subia a pé do Parque Dom Pedro até o prédio do Palácio da Polícia, ficava estudando ali com alguns colegas até 10 para meia-noite, para ser bem precisa, porque meia-noite saía um ônibus do Anhangabaú até o bairro onde eu morava, na Zona Leste. Quantas horas por noite, doutora Sato? Muito pouco, era 4 horas e meia no máximo, porque eu saía cedo, porque eu pegava 2 conduções para ir para o cursinho. Então, fiz isso durante 1 ano. E não foi fácil, Débora, porque eu fiz 4 concursos para delegado, eu passei no 4º concurso. Então, desde 1989, eu estou há 22 anos como delegada de polícia, tenho muito orgulho de ter chegado ao topo da carreira, eu sou delegada de classe especial desde o ano passado, foi tudo com muita luta, nada para mim foi fácil, nem para mim, nem para o meu irmão, mas graças a Deus eu já posso me orgulhar de, se os meus pais estivessem vivos hoje, deles poderem ter a oportunidade de me acompanhar em tantas homenagens que não sei se eu mereço, mas que as pessoas me fazem, das cartas que eu recebo. Quantas pessoas estão hoje sob o seu comando, doutora Sato? Tem muita gente, não? Tem. Na 5ª Seccional de Polícia nós somos 700 funcionários. Olha só! Dentre todas as carreiras, somos 81 delegados de polícia, investigadores, escrivães e agentes policiais. Você se cobra muito para dar o seu melhor? Cobro. Eu me cobro muito. Em relação a quê? A tudo. A tudo. A minha dedicação, a minha persistência, a cobrar que os nossos funcionários, os policiais que trabalham conosco, também tenham a mesma dedicação, que tenha vergonha de olhar para o rosto de um familiar de uma vítima da violência e falar, não vou me dedicar para esclarecer o crime do seu parente. Não, ele tem que ter vergonha, ele tem que dizer, eu vou dar o meu melhor para dar uma satisfação a esta família que está passando uma dor que nunca mais poderá se recuperar. Como é que é a tua reação quando você entrega um caso solucionado? Como é que você olha para as pessoas que estão envolvidas nesse caso? É muito satisfatório. É muito satisfatório. É algo assim tão incomensurável. É como se sua alma transbordasse uma felicidade muito grande, que ela também tem que ser contida, né? Muitas vezes você não demonstra publicamente que você está extremamente feliz porque esclareceu um caso. Você tem que ser profissional. Mas intimamente você fala, meu Deus, muito obrigada por ter me dado esta oportunidade de dar uma satisfação para alguém, sabe? Quantos anos de polícia, doutora Sato? Exatamente. Esse ano eu fiz 35. 35 anos. Deve ter visto muita coisa de arrepiar os cabelos, né? Sim. A senhora não teme a morte? Vários colegas afirmam que a senhora é uma delegada linha de frente. Como é que é a relação da doutora Elizabeth Sato com a morte? Esses colegas são mentirosos, né? Não é bem assim, não. Na verdade, eu faço tudo o que eu gosto. Se você falar assim para mim, agora vem uma notícia aqui, nós estamos aqui no estúdio. Olha, está acontecendo um crime ali. Eu já vou sair do jeito que eu estou e vou correndo. Eu sou meio impetuosa para isso. Não pensa 2 vezes, não penso. Por impulso e também até por amor à profissão. Sim, mas mais por amor. Entendeu? Eu sou uma pessoa bastante impulsiva, mas eu raciocino bastante sobre tudo que eu estou fazendo.
Quando você fala dessa questão da morte, quando a gente para pensar, você fala, puxa vida, meu Deus, dá mais um tempinho aqui para nós, né? Mas acho que eu tenho medo, sim. Você é uma pessoa passional? Às vezes. Em que circunstância? Eu acho que a mulher, ela é um pouco passional, né? A senhora foi contra a menor idade penal, mas até mudou de opinião. E este é o mural da nossa semana. Vamos lá. Hoje temos adolescentes que não são recuperáveis. A senhora mudou de opinião? Mudei. Mudei, tenho a decência e a transparência de dizer que sim. Na década de 90, mais ou menos, eu já era delegado do DHPP, da Divisão de Homicídios, que era meu sonho, né? Trabalhar no homicídios foi um sonho para mim. E lá eu fiquei uns 5 anos chefiando a Delegacia da Criança e do Adolescente. Então, nós lidávamos com crianças vítimas da violência, assim como autores menores de idade, né? Aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo o que se podia fazer em termos de tutela do Estado, em termos de obrigação, né? Tanto para criança quanto adolescente. Mas quando eu vi aqueles casos que a gente começava a investigar, de criança assassinada, criança estuprada, criança queimada com ponta de cigarro nas partes íntimas. E o assassino era um menor de idade. E pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o adolescente autor de ato infracional, a pena máxima, digamos assim, que ele pode receber é o cumprimento, se ele for completar 18, até 21 anos de idade, com medida socioeducativa de internação. 21 anos de idade ele sai. Ele vai praticar de novo. E aí nos motivou a fazer um levantamento para o departamento, para a divisão de homicídios especificamente, sobre os surgimentos das gangues em São Paulo e por que os adolescentes estavam participando muito de atos infracionais, que é assim que chama o crime que é praticado por adolescente, por menor de idade. Chegou-se a alguma infracional. Chegamos a muitas conclusões naquela época. E eu dizia, meu Deus do céu, se nós formos diminuir a idade penal, daqui a pouco nós vamos estar prendendo criança de 10 anos de idade. Mas isso já faz quanto tempo? Hoje o que nós percebemos são jovens de 1,90 m que têm 15 anos. E hoje, com toda a informação que se tem, através de celular, internet, televisão, rádio, escola, é uma gama de informações. Ninguém pode negar que furtar a bolsa de uma mulher é crime. Ah, eu não sabia. Não, sabia sim. Ainda mais com um jovem desse de 1,90 m que amedronta uma mulher. Nós temos muita informação. Então, baseado em estudos de que não há recuperação ou pouca recuperação, eu mudei de ideia. Não copiando outros países, porque a nossa história, o nosso país é diferente, culturalmente, é tudo diferente. Sim. Mas foram muitas razões, e algumas delas são essas que eu expus agora, que me fizeram hoje a aceitar a minoridade penal. Eu acho que tem que diminuir, sim, e eles têm que ser responsabilizados pelos seus atos. A doutora Sato já participou de muitos casos de grande repercussão. E eu quero saber agora qual o caso que mais abalou, doutora Sato. E, Débora, são tantos, falar assim, o que mais abalou, porque cada um teve o seu momento, a sua peculiaridade, teve o contato com as famílias. Então, dizer o que mais me abalou, talvez eu não conseguiria. Eu posso dizer que foram vários casos que... Vem algum à cabeça, por exemplo? Tem vários, muitos casos, como eu citei anteriormente, de crianças vítimas. Tem um caso que tudo que envolve criança, a gente realmente fica mais mexida, não é, doutora? Fica muito mexida, talvez porque nós sejamos mulheres, né? Eu acho que o sentimento aflora.
E nós temos muito mais vontade de ir para cima, de resolver de dar uma satisfação para aquela família que sofre, não é? Isso. Eu fiz um caso, uma vez eu me lembro até hoje, foi 28 de outubro, que é o dia do funcionalismo público. Eu estava trabalhando no dia do funcionalismo público, no DHPP. E estava indiciando os pais, veja bem, de uma menininha de 1 ano e meio que tinha falecido. Inicialmente, a história desse caso, só para você entender, Sim. E a gente parte para o outro. Eu estava indiciando o pai dessa menininha, porque ele havia registrado inicialmente na delegacia, quando eles moravam na periferia de São Paulo, na Zona Sul, pro lado de Santo Amaro, que as irmãs menores colocaram esse bebezinho num burrico e largaram, não seguraram, e a criança caiu, bateu a cabeça numa pedra e faleceu. Então, essa é a história que foi declarada no boletim de ocorrência. A delegacia do bairro encaminhou este caso para o DHPP. Eu era titular da Delegacia da Criança e do Adolescente e comecei a investigar. Nós começamos a investigar e descobrimos que não tinha sido nada disso. Eu sempre gostei muito de criança. Então, eu tenho alguma habilidade para conversar com a criançada. Então, eu pedi para os investigadores chamarem essas crianças, né? Nós chamamos o conselho tutelar para acompanhar. E aí a irmãzinha maior falou, não foi nada disso não foi isso que aconteceu. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Os meus pais, ela contando, né? O pai e a mãe ficam no bar bebendo e deixam a gente trancado em casa. Então, depois de um dia trancados em casa, as crianças estavam chorando de fome. O que o pai fez? Pegou um pão velho, restos de pães, molhou no leite, colocou nas canecas e deu um pouquinho para cada um. A bebê não recebeu nada, ou recebeu uma porção menor, e começou a chorar porque a criança estava com fome. Aí o pai gritava que a criança aqui cala a boca. Agora, uma criança de 1 ano e meio que está com fome vai parar de chorar? Não vai parar de chorar. Claro que não. Ele, nervoso e alcoolizado, pegou a criança e arremessou contra uma geladeira. A criança caiu no chão, teve traumatismo craniano. Então, ele inventou essa história de que as outras crianças menores haviam colocado a criança num burrico que eles tinham lá nesse sítio, a criança caiu, bateu a cabeça, etc. Bom, enfim, esse dia eu estava indiciando esse sujeito. Eu havia pedido a prisão dele, o judiciário não tinha determinado, então falei, vamos indiciar. E fui trabalhar no dia do funcionalismo. Nesse mesmo dia, nós tínhamos as equipes de plantão que faziam atendimento de locais de crimes. Então, naquela época, eram 2 equipes por dia. Cada uma ia para uma parte, uma região da cidade, era dividido. Aí o delegado de permanência do CEPOL ligou, dizendo que havia ocorrido um crime na favela da Vila Flávia, lá de São Mateus, mas que os 2 delegados da homicídio estavam empenhados, né, e que não tinha ninguém para fazer esse local, atender esse local, prestar esse assessoramento para a delegacia do bairro. E era um caso de repercussão, porque era um assassinato de uma criança de 2 anos de idade, a imprensa já estava no local, bom, enfim. Eu falei, então eu faço, não tem problema. Deixei o homem algemado lá na delegacia, deixei uma pessoa tomando conta e fui com os meus investigadores para esta favela da Vila Flávia, lá em São Mateus. Quando chegamos lá, me lembro até hoje, Débora, essa menina chamava-se Luciana Joaquina. Era um bebê de 2 anos, o corpinho era um corpinho desse tamanho, mais ou menos, morto numa cama de casal, uma fralda no pescoço, amarrado na ponta uma chupeta. Do lado do corpinho da criança tinha uma boneca, mas não era uma Barbie, a boneca que os nossos filhos têm hoje ou já tiveram. Era uma boneca toda suja, meio sem cabelo, sabe? Aí nós começamos a fazer o local, os peritos fizeram o local e nós fomos para a vizinhança para perguntar se alguém tinha visto ou ouvido alguma coisa, bom, enfim. Fizemos os trabalhos preliminares de levantamento de local. Aí chega os funcionários do IML do carro de cadáver para poder levar o corpinho para ser necropsiado. O funcionário foi pegar o bebê, ele pôs a mão por baixo. O corpo veio, a cabecinha caiu, Nossa. Separou do corpo. Forte.
Foi uma cena impressionante, todos nós choramos esse dia, não deu para conter as lágrimas, né? Foi bastante difícil. E se você me perguntar como é que ela era, eu te descrevo exatamente como ela era. Casos como esse, doutora Sato, exigem um acompanhamento psicológico para vocês, né, que lidam com esses crimes. Imagine só, esse caso ficou 1 ano e meio na sua cabeça? O caso da menina, por exemplo? Fica. Precisa de um tratamento? Olha, eu não sei, eu costumo dizer que talvez, não sei, hoje não tem assim... Existem pessoas mais vulneráveis, pessoas que realmente precisem desse tratamento? Precisa sim. Acho que nós temos, quem está na gestão ou na direção de algum lugar, tem muitos funcionários sob seu comando, isso é uma coisa que eu faço questão de perceber. Como é que você percebe quando um funcionário seu está com problema? No seu comando tem 700 pessoas, como é que você consegue avaliar? Os que estão em distritos mais distantes, os titulares sempre têm que dar um apanhado do funcionário. Olha, o funcionário, o policial enveredou para o alcoolismo, o funcionário enveredou para a droga, o funcionário está desequilibrado. Então, a gente faz todo um trabalho para trazer essas pessoas, para entender o que está acontecendo, porque na minha concepção, o policial que está com um problema, ele não pode participar de uma diligência ou de uma investigação de um caso grave. Porque se ele já está emocionalmente desequilibrado, se ele vai prender o assassino de uma criança, por exemplo, ele já vai querer matar o assassino. Vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, a gente tem que ter toda essa possibilidade de perceber quando o funcionário precisa de ajuda. Porque muitos precisam de ajuda, mas não têm coragem de dizer. Ou porque eles não querem ser afastados da delegacia, ou por qualquer outro motivo, né? Mas tem N problemas financeiros, problema de desavença com a esposa, problema de filho que tornou-se dependente químico. Tem muitos policiais que têm filhos que se tornaram dependentes químicos. Com esses casos tão importantes, tão fortes, né? Como é que é a sua relação com a mídia, por exemplo? É muito boa. Eu acho que a mídia, ela nos apoia em muitas situações e é muito franca. O pessoal todo aqui que me conhece sabe disso, a relação é de franqueza. Olha, isso eu posso falar, isso eu não posso falar, não insistam. Eles sempre respeitaram. Então, tem alguns, né, não digo de televisão, mas tem algumas pessoas que acabam tentando denegrir um pouco você, sabe? O seu trabalho, querendo macular a sua reputação. Eu, particularmente, dentro da minha carreira, eu tive mais alegrias do que tristezas. Mas uma coisa eu vou falar publicamente, porque eu nunca falei sobre esse assunto, mas eu vou ousar dizer isso aqui com você, porque você está me deixando à vontade para isso. Quando eu fui designada para fazer o caso Celso Daniel, fui designada pelo delegado-geral e pelo secretário da Segurança Pública. O que as pessoas não conseguem entender é que existe uma hierarquia. Né? Muitos falaram, mas ela era de 78, o que ela se meteu na investigação? Houve uma determinação. E determinação, para quem não conhece o poder público, sabe que existe uma hierarquia. E determinações são determinações. Tem casos que você não tem como falar, não vou fazer. Sim. Você é obrigado a fazer. Então, esse caso foi um caso que eu posso falar que me magoou bastante. Por quê? Eu fiz com total isenção. Ninguém me pressionou. Ninguém me perguntou, ninguém me pediu para fazer isso ou pedir aquilo. Muita inveja também Porque nesse meio, não, doutora Sato? Sempre quando eu faço algum trabalho, a primeira coisa que eu falo, se houver intervenção de quem quer que seja, eu estou fora. E essa foi o que foi dito na época. Eu quero ter liberdade de fazer o meu trabalho, o que tiver de acordo com as minhas convicções. Não vou imputar a quem quer que seja a prática de um crime que ela não cometeu. Porque hoje você tem que ter muita seriedade para cercear a liberdade de alguém. Não é simplesmente você dizer, aquele ali é o assassino, eu tenho que provar que ele é o assassino. Isso mexeu com você, né? Mexeu. Mexeu porque falam que eu sou tia de um tal de Marcelo Sato. Eu nem sei quem é esse moço.
corre e-mails por aí dizendo inverdades a meu respeito. Então, quando eu vejo e quando comentam comigo, eu falo, meu Deus, como existem pessoas destrutivas, pessoas que não constroem absolutamente nada. A minha carreira sempre foi pautada dentro da seriedade. Esse foi o legado que seus pais deixaram para você? Foi. A seriedade é uma coisa chamada honradez. Sato é o seu sobrenome. E você fala com muita emoção. Falo. Do seu sobrenome, falo. Desse legado que seus pais deixaram. Falo, sim. E Sato é um sobrenome comum, né? Entre os japoneses. Metade da população do Japão é Sato. Então todo mundo é meu parente, para começar. Mas o Toshio Sato, meu pai, era um homem simples, como eu falei. Um homem que teve paralisia infantil. Um homem que andava 10 quilômetros para ir para a escola cursar o curso primário. Um homem que trabalhava de sol a sol, acordava às 5 horas da manhã para trabalhar. Tinha varizes dessa grossura nas pernas. Tanto é que eu, Elizabeth, já delegada, eu entregava a roupa para ele. Eu era conhecida aqui na região de Perdizes, Sumaré, como uma delegada tintureira. E eu dizia delegada tintureira com muito orgulho. Muito orgulho. Porque nunca roubei nada de ninguém. Depois dessa sua emoção, eu só posso perguntar para quem você entrega o seu cartão de visita. Eu entrego meu cartão de visita para todas as vítimas da violência que até hoje não foram reparadas dessa impunidade. E seu trabalho vai continuar sendo muito respeitado, eu tenho certeza disso. Amém. Parabéns. Obrigada. Simpática, olhar atento, cabelos bem cuidados, a gente percebe. Uma mulher extremamente bem vestida, voz baixa, mas sempre firme nas respostas. Eu tenho certeza que você percebeu. Uma mulher que vai do traquejo com as armas à leitura de poesias com a mesma suavidade que se emociona ao lembrar os pais e no início da carreira. Um exemplo para as mulheres envolvidas com a segurança pública. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.